Na família, eu era tímido. Na escola, eu era o pior aluno, eu era o mais moleque. Mas falava, aprontava. Aprontava todas. Ah, então era mais na família e com gente conhecida. A família me abafava. Entendi. A família me abafava, porque o meu avô materno tinha uma loucura por mim, me adorava. E aquilo me custou um pouco caro. Entendi. Porque nós éramos em 17 primos, 17 netos. Caramba! E ele tinha uma admiração muito grande por mim. E aconteceu uma coisa interessante. Acho que eu nunca contei isso, Vilela. Eu comecei a trabalhar na televisão, na TV Rio, e eu morava em São Paulo. E eu queria ver meu avô, eu adorava meu avô. Aí eu fui. Só que a família me encheu o saco. Não é que eu odiava, eu sei lá o que eu senti. Hoje eu tenho pena. É claro. Depois de 10 anos de análise, você entende, né? Eu tenho pena. Eu tenho pena, mas eu tinha na época a raiva. É porque você tem que Porque ressignificar. era só porrada em cima de mim, pô. Porque realmente eu era magro? Era. Era narigudo? Era gago? Burro? É. Não era burro, eu não gostava de estudar. Era diferente, né? É totalmente diferente. É. Aí eu falei, olha, eu quero trabalhar em rádio. Ele disse, com uma condição. Quem? O seu avô ou seu pai? Não. Entendeu? Do meu avô. Do meu avô. É que eu nunca falei isso, eu fico um pouco emocionado. Aí o que eu fiz? Escrevi uma carta para o meu avô, dizendo o seguinte, que eu gostaria muito de continuar vendo, sempre que eu pudesse, mas como a minha família me achava tão burro, tão isso, tão aquilo, eu gostaria de marcar um encontro fora da casa dele para a gente se ver. Poxa. Olha, o português deu, eu não sei o que ele fez, porque deu uma mudada. A família dele começou a achar que eu era o homem mais gordo do mundo, o mais inteligente do mundo, mas ele deve ter dado uma comida de rabo no pessoal. Deu. Deu. E o pessoal respeitava ele? Respeitava. Então. Que ele é daqueles portugueses, ele veio de porão de navio. Português de onde? Ele era perto de Fátima. Sei. Eu não sei. Porque o outro meu avô eu sei, é Ilha da Madeira. Milagres. É pertinho de onde tem Fátima. Sei. E ele veio para o Brasil e fez... Um porão mesmo? Ele fez a vida dele aqui. Veio dormindo em cima de saco. E ele cresceu. E ele fez o que aqui? Ele passou a ser representante do Moinho Inglês para Niterói e aquela parte da Grande Niterói. Sei. Vendendo farinha, farelinho, biscoitos da Moré, Nestlé, essas coisas todas, ele era representante. E ganhou muito dinheiro. Tanto é que a família não queria que minha mãe se casasse com meu pai. Porque meu pai era um aventureiro de rádio, era um locutor de rádio. E os irmãos da minha mãe estudaram na Europa, em Coimbra, aquele negócio todo. Todos, sem exceção, foram um dia pedir ajuda para o meu pai. Olha só como o mundo dá volta. Todos. Caramba. Porque você não precisa ter raiva. Deus está no nosso caminho, você tem... você tem o teu caminho, você tem o seu destino. A melhor vingança é viver bem, Para mim foi bom, na época foi ruim. Porque meu pai me dizia assim, olha, você tem que ser igual a Pão de Ló. Ele dizia, porque quanto mais me batem, mais eu cresço. Exatamente. E eu aprendi isso com ele. De tirar a força da diversidade. Da diversidade. Isso eu ia dizer nessas palestras, ia contar essas coisas. Nessas palestras que eu ia fazer esse ano. Mas voltando agora para o rádio. Tá. Voltando para o rádio. Quando eu disse a ele que eu queria escrever e trabalhar, ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar sozinho, eu não vou pedir. Eu não vou usar da minha influência para te ajudar. Mas isso foi até covardia, porque todos frequentavam a casa dele. Todo mundo te conhecia, né? O marido da Hebe, que era Luiz Ramos, que era o dono da rádio, a gente jantava em casa, a gente saía ao cinema com meu pai, minha mãe. Foi ele quem resolveu me dar um contrato. Tá entendendo? Então, essa facilidade eu tive.